Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. O nosso espaço virtual do Centro Espírita Naí Montes de Castro, nosso celeiro de luz, e que hoje comemora 72 anos de existência. Uma data maravilhosa para comemorarmos juntos em oração. Às 7h30, nosso celeiro de luz está, ou estava, né? Porque já são 8 horas, reunindo trabalhadores encarnados e desencarnados para uma oração de pleno agradecimento. E fico muito feliz por fazer parte desta família e estar hoje aqui, nesta nossa live de sempre, também grato e com um pensamento em oração e em festa. Espero que todos estejam muito bem e compreendo perfeitamente que, por ser um dia tão especial e as pessoas estarem no nosso centro espírita, a frequência será baixa, mas com certeza vamos salvar essa nossa live também no YouTube e depois, quem perder pode ir lá assistir sem problema algum, porque a tecnologia nos permite isso. Fico imaginando 72 anos atrás, seu Pedro e Dona Nair, imaginando que um dia a transmissão aconteceria ao vivo de um estudo nesta casa tão gloriosa e tão grande, que ajudou tantas pessoas e socorre ainda tantos corações encarnados e desencarnados. Quantas famílias foram assistidas com não somente alimentos físicos, mas também com o que há de mais importante para os nossos espíritos, que é o amor que vem de Jesus, o alimento espiritual. Esses números nós não possuímos, mas podemos intuir que foram muitas e muitas pessoas abençoadas. Obrigado, seu Pedro. Muito obrigado, dona Nair, por nos terem deixado esse legado espiritual tão grande. Muito obrigado mesmo. E vamos dar aquela olhadinha rápida, porque eu sei que somos poucos, mas eu tenho que dar boa noite para quem está aqui conosco. Denise, ótima noite, Denise. Muito bem-vinda, Jesus abençoe você e toda a sua família. Elizabeth, uma ótima noite. Obrigado pela presença. Jesus abençoe você e sua família também. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos, que eu estou de volta do pequeno feriado que eu viajei com a família. Marisa, minha querida amiga, Jesus abençoe você. Obrigado pela presença. Jesus te ilumine. Elisa, muito obrigado também. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Jesus ilumine você. Eu acho que podemos iniciar devagarzinho, que as pessoas vão chegando e vão se acomodando no nosso espaço virtual. Lembrando que estamos no capítulo 11. Acabei de ver que Maria Terezinha chegou e deu boa noite. Ótima noite, Maria Terezinha. Jesus te abençoe. Bem-vinda. Tereza, ótima noite também, Tereza. Na verdade, não é Tereza, é Márcia. Vê que eu não estou enxergando nada, né? Márcia, ótima noite, Márcia. Tive que mudar aqui a tela que eu vi. Ó, não era a Tereza. Bem-vinda, Jesus abençoe você. E hoje vamos dar prosseguimento ao nosso livro Nos Bastidores da Obsessão, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Elizabeth Couto chegou também. Boa noite, Elizabeth, bem-vinda. Jesus te abençoe, seja muito bem-vinda. E hoje, parte inicial do livro será um daqueles momentos de ruptura da história que às vezes é interessante, também um pouquinho pesada, né? Quantas pessoas leem e ficam com um certo receio, com um certo medo, mas os bons livros espíritas, eles não tratam apenas do fenômeno, apenas
das relações conflituosas entre encarnados e desencarnados. Eles também apresentam uma questão moral, né, que evangeliza os nossos corações, e essa é a grande relevância do Espiritismo. Ele nos consola, ele nos liberta e ele nos ensina. E hoje é aquele ponto de libertação onde, de alguma forma, conseguimos compreender o valor moral, né, o valor religioso da doutrina espírita. Então vamos lá iniciar com essa primeira parte da leitura que é tão importante para os nossos corações. Conforme eu disse, o nome do capítulo é As Agressões, capítulo 11. Para o espírita decidido, a tranquilidade de consciência ante o dever retamente cumprido é o melhor prêmio que ele pode oferecer a si mesmo. Esse era o estado que nos dominava, enquanto estavam em curso as tarefas a que os problemas da família Soares nos convocavam e que, por mercê de Deus, fomos honrados pela oportunidade de servir. O espírita realmente decidido é aquele que tem a consciência tranquila no trabalho, né? Porque sabe que está empreendendo todos os esforços para domar as suas más inclinações. E nós temos muitas más inclinações. E por isso que precisamos trabalhar arduamente nesse ponto, que é a evangelização dos nossos corações. Não poucas vezes nos surpreendíamos, empolgados pelas evocações, que, conquanto não tivesse toda a clareza que gostaríamos de experimentar, e nós vimos semana passada que essa clareza, né, não pode ser, porque nós vivemos num mundo aqui na Terra. Se nós tivermos clareza exata do que acontece no plano espiritual, nossa vida fica bem dividida. Então, eles nos blindam para que tudo que acontece no desdobramento do nosso corpo físico para o corpo espiritual, para a vida espiritual, nós vamos guardar poucas lembranças. E tem esse objetivo, de nos blindar. Se nos apresentavam em painéis de recordação. Mesmo quando a memória registrava os fatos com as tintas sombrias de pesadelos, em que o receio assomava incontrolável, lembrávamos do mestre inconfundível, de que lhe custara descer aos homens e experimentar sem queixa a convivência com as paixões humanas, suportando o fardo pesado das incompreensões do que o cercavam. Acostumados conforme viviam com as queixúnculas do imediatismo. Então, muitas das vezes, espíritos nobres têm alguns pesadelos, por quê? Porque eles saem do corpo na hora do sono e vão fazer trabalhos em lugares que às vezes são tenebrosos, né? E quando retornam, retornam não com a lembrança exata, mas com algumas recordações subjetivas de pesadelos. O estoicismo do amor de Jesus dava-nos forças e coragem para prosseguir, felicidade de viver entre os dois mundos que se interpenetram e cujas fronteiras mais não são do que uma fímbria divisória, um claro escuro de tênues colorações difíceis de definir e delimitar. Nesse sentido, e sob outros vários aspectos, o Espiritismo se nos apresenta como roteiro de segurança para o equilíbrio do espírito do homem, desfazendo as ilusões da matéria e vencendo as sombras transitórias que vedam as visões do mundo espiritual, apresenta-nos as causas reais, o Espiritismo nos apresenta as causas reais de cujos efeitos e somente neles, até agora, se há detido o pensamento da pesquisa tecnológica. Suas asseverações rigorosamente filosóficas conseguiram avançar além da própria filosofia no seu conjunto classicista, porque, em saindo da interrogação pura e simples, né, e muitas das vezes, somente nos séculos passados, né, com os séculos mais recentes, com os filósofos do pessimismo, então o Espiritismo ele vai muito além aquelas perguntas simplistas. Ele quer entrar no crescimento do ser humano, no crescimento moral. Porque, em saindo da interrogação pura e simples, da indagação meramente vazia das conjunturas das hipóteses, traz das realidades metafísicas, as realidades além do corpo físico, né? Realidades espirituais, as soluções morais e vitais para o enigma homem, que se deixa de quedar perturbado pelas incógnitas diversas, para familiar a cena dos fatos,
de cujo contexto extrai a realidade ontológica legítima, que o capacita a avançar intimorato, embora as circunstâncias, condições e climas morais sob cuja constrição evolute na direção do infinito. Sim, porque não são os homens apenas que realizam espontaneamente incursões no além-túmulo, mas e principalmente os vitoriosos da sepultura vencida que retornam, cantando a ressurreição da vida após a lama e a cinza do corpo, a repetir incessantemente a lição imorredora do Cristo, na manhã gloriosa do domingo, logo após sua morte, como astro fulgurante, atestando desse modo a indestrutibilidade do espírito e, consequentemente, as sucessivas transformações da vida para atingir a sublimação. Então, o Espiritismo nos abre essa porta de maneira cristã, de maneira respeitosa, de maneira madura e séria da comunicação com aqueles que já partiram da vida física. Se houve uma proibição no passado e nós estamos lá no Antigo Testamento da Bíblia, vemos muitas proibições a respeito da comunicação com os espíritos, é porque a humanidade era outra. Hoje em dia existe uma maturidade e Kardec deixou muito claro: mediunidade sempre com Jesus. Toda a maneira que nos tivermos de contato com os espíritos tem que ser um contato sério para o crescimento não somente pessoal, mas o crescimento da coletividade, o crescimento moral, através do Evangelho do Cristo. Já viu onde eu parei? Religião do amor e da esperança, pábulo eucarístico pelo qual o homem pode comungar com a imortalidade, é o lenitivo para a saudade do desconforto ante a ausência dos seres amados que o túmulo arrebatou, mas não lhes conseguiu silenciar a voz. O Espiritismo também serve como essa ponte, né, para consolar os nossos corações, para termos a certeza de que a morte não existe. E se alguém partiu antes de nós, esse alguém continua existindo. Temos que ter paciência, com muita oração, com muita fé, que um dia vamos nos reencontrar. E se for da vontade divina, vamos conseguir comunicações sim, porque a morte não é significado de isolamento. Esperançados padecentes que sofrem as ácidas angústias de hoje, compreendendo serem elas o resultado da própria insânia do passado, porém com os olhos fitos na esplendorosa visão do amanhã, que lhes está nas mãos pensar e construir. Praia de paz na qual repousam em dinâmica feliz os nautas aflitos e cansados do trânsito difícil no mar das lutas carnais. Santuário de refazimento através da prece edificante, escola de almas que aprendem no estudo das suas informações preciosas e das suas lições insuperáveis a técnica de viver para fruírem a bênção de morrer nobremente. Mais uma característica, hospital de refazimento para os trânsfugas do dever, que nele encontra o bálsamo para a chaga física, mental ou moral. Todavia, recebem a diretriz para amar e perdoar, a fim de serem perdoados e amados pelos que feriram e infelicitaram. Colo de mãe generosa é o amparo da orfandade, preparando-a para o porvir luminoso, já que ninguém é órfão do amor do nosso Pai. Então, ele está citando diversas características do Espiritismo, né? Como abrigo da velhice, portal que logo abrirá de par em par a aduana da imortalidade, oficina de reeducação, onde a miséria desta ou daquela natureza encontra a experiência do trabalho modelador de caracteres a serviço das fortunas do amor. Traço de união entre a criatura e o Criador, religando-os e reaproximando-os até que a plenitude da paz possa cantar em cada criatura a semelhança do que o apóstolo dos gentes ou gentios afirmava: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Isso disse Paulo numa carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. E aí ele retorna. As altas responsabilidades consequentes do conhecimento do Espiritismo forjam homens verazes, cristãos legítimos. Neles não há campo para a coexistência pacífica do erro com a retidão, da mentira com a verdade, da dissimulação com a honestidade, da lealdade com a hipocrisia, da maledicência com a piedade fraternal, da ira com o amor. Compreendendo que ser espírita é traçar na própria conduta o comportamento do Cristo, a exemplo de todos aqueles que o seguiram, e consoante preceitua o eminente apóstolo Allan Kardec,
O aprendiz da lição espírita é alguém em combate permanente pela própria transformação moral, elevação espiritual e renovação mental, com vistas à perfeição que a todos nos acena e espera. O verdadeiro espírito é aquele que empreende os esforços, todos os esforços, para domar as suas más inclinações. E eu leio isso, eu fico muito feliz, porque esse é o objetivo do espírito e, ao mesmo tempo, muito preocupado, porque em diversos momentos eu vejo que eu não sigo nada disso. Né? Não é, ai, como o Leco é humilde. Não, não, é verdade, eu tenho sérios problemas. Mas se nós estamos aqui, se estamos recebendo essas instruções, é porque Deus confia na nossa transformação e vamos seguir. Apesar das dificuldades, vamos continuar seguindo. Esse recado não é só para mim, é para todos nós, hein? Sem dúvida, sentimos a fragilidade das nossas fracas forças e buscávamos na prece o refúgio e na meditação o refazimento, aurindo energias e vitalidade para atravessar bem os dias do trabalho superior no qual nos encontrávamos e cujo êxito, em grande parte, dependia da contribuição que pudéssemos oferecer. Com muita propriedade se assevera que a insegurança de uma muralha está na pedra que se encontre mal colocada. Arrancada esta, mais fácil se faz conseguir se deslocar outra, e assim sucessivamente. Né? O elo mais fraco, né, é essa pedra que está frouxa. Né? Então nós temos que, o grupo todo tem que se fortalecer, porque fazemos parte de uma mesma corrente. Se nós estivermos fracos, essa corrente enfraquece também, ela perde o propósito. Por isso que todos precisamos um ajudar ao outro. Pairando sempre sobre todos nós o Espírito do Senhor, convém-nos e nos convém não desfalecer na luta. Com tais pensamentos irrigando-nos a mente, no encontro imediato à excelente entrevista mantida com o irmão Teofrastos, aquilo que nós vimos semana passada, pela psicofonia cristalina do médium Moraes, o benfeitor Saturnino elucidou-nos de que as operações espirituais em andamento, com o consequente deslocamento do diretor do anfiteatro, em breve se refletiriam entre os demais componentes dos diversos grupos de espíritos infelizes ligados ao mal, de maneira negativa, e que logo se refizessem do choque, arremeteriam violentos, tentando uma revanche injustificável, perniciosa e resultados para eles sempre mais danosos. Convinha que nos mantivéssemos os padrões do Cristo para resguardados, por nossa vez, resguardássemos os resultados superiores da empresa da luz. E é muito fácil de compreendermos, né? Porque se eles conseguiram transformar o líder da região das trevas, claro que isso ia causar um grande alvoroço e haver represália, eles iam tentar se vingar. Então, de maneira muito sóbria, muito responsável, todos percebiam a responsabilidade que cada um deveria assumir, né? E cada vez mais vigilância e oração. Devidamente esclarecidos e também fortificados, continuamos nas tarefas habituais da propaganda espírita, quando uma semana depois começamos a experimentar quase todos nós, os encarnados participantes do labor abençoado, singular melancolia e alguns traços de irritabilidade no comportamento. Então, se eles, José Petitinga, Manuel Filomeno de Miranda, sentiram esses efeitos, né, melancolia, irritabilidade, que dirá a gente, que tem problemas seríssimos? Então, muitos de nós somos alvos, sim, e alvos fáceis. Por isso que temos que redobrar os nossos pensamentos no bem. Oração e vigilância. Não ignorávamos que algumas das técnicas de que se utilizam os perseguidores de encarnados atormentados que buscam o concurso do espiritismo são, em diversos casos, o aumento da agressão às suas vítimas, a fim de lhes darem ideias falsas de que a frequência e sessões lhes acarretou maior dose de sofrimento, inspirando-as a debandarem após o que então cessam de inóspito a constrição obsessiva, fazendo crer que a melhora decorreu do abandono àqueles compromissos repentinos, para voltarem mais ferozes, mais cruéis, mais implacáveis, quando mais pacientes e vigilantes, quase sempre, lhes favorece o campo fisiológico e psíquico, com recursos adequados à continuação dolorosa da perseguição temporariamente insana. Então, muitas das vezes, a pessoa chega na casa espírita e aí a vida começa a piorar. Por quê? Porque os espíritos, os obsessores, veem que, olha, a estratégia é essa, vamos piorar aqui
para ele assim: caramba, cheguei nessa casa espírita, as coisas parecem que pioraram. E quando eles se afastam, os espíritos dão uma trégua para a pessoa associar: opa, estava pior por quê? Porque eu estava indo para a religião, eu estava rezando. É melhor não mexer com essas coisas. Mas aí depois eles voltam com tudo. Por isso que é muito importante manter a disciplina, manter a oração, manter vigilância, manter o trabalho no bem, a frequência, o passe, a água fluidificada, porque chega um momento que nós vencemos. De outras vezes agem de maneira bem características. Logo que seus clientes bem entre aspas, né, começam a honesta participação no estudo e na tarefa espiritista, na própria libertação, seja porque a modificação no campo mental lhes impede o intercâmbio com a mesma facilidade, seja por tática de estratégia belicosa, afastam-se os perseguidores, permanecendo, porém, em contínua vigília. Os incautos logo experimentam a falsa liberação, reconhecem a desnecessidade do conhecimento clarificador e se dizem comprometidos com programas sociais e de outra ordem, transferindo para o futuro os deveres espirituais e partem leptos a gozar. Então acontece também isso, né? Você chega, a vida dá aquela melhorada, os espíritos se afastam, os obsessores. E aí, como melhorou tudo, a gente, eu não preciso mais voltar aqui. A vida está tão boa, está tão tranquila. E aí abandonamos. Por quê? Porque a gente tem outros compromissos, né? Além do espiritual. Compromissos mais importantes que a matéria. E aí, quando a gente vai embora, eles retornam com tudo. Afirmam-se reconhecidos ou consideram a coincidência da cura, exatamente quando passaram a examinar os problemas sob a luz do Espiritismo, mas lamentam as circunstâncias que os obrigam a um temporário afastamento. Quando a questão já lhes parece vencida, sem que as dívidas tenham sido necessariamente resgatadas, desde que nada fizeram por corresponder à confiança da vida, eis que os verdugos perseverantes que os seguem retornam vigorosos e mais contingentes se fazem, com altas doses de fereza, sem que os obsidiados contem com qualquer recurso a seu favor, considerando que nada providenciaram para a hora da aflição e do desconforto. Não desconhecíamos que em todo o processo de desobsessão, se a vigilância, a oração e o jejum moral, olha só, jejum moral, né? Não é jejum físico. Até é bom fazer jejum físico, mas o mais importante é o jejum moral. São condições essenciais, o otimismo e o bom humor não podem ser relegados para trás. Tristeza é nuvem nos olhos da saúde e irritabilidade é tóxico nos tecidos da paz. Contudo, experimentávamos certas sombras psíquicas investindo insistentes, constantes. Convocados a uma reunião extraordinária, a palavra de Saturnino, sempre pronta e luminosa, veio em nosso socorro. Como tudo são lições e aprendizagem de maior valor quando o aluno é coparticipante do ensinamento, nele atuando. O venerável benfeitor nos admoestou bondosamente, conclamando-nos a resistência contra o mal do ensinamento evangélico e corroborando a advertência anterior de que as investidas da organização logo se fariam sentir, conforme era de esperar. Levantássemos o espírito e marchássemos irmanados de maneira a nos sustentarmos uns dos outros, repetindo ainda cristianíssimo. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. De inesquecível lição de Mateus, capítulo 18, versículo 20. A oração em conjunto, a reunião de pensamentos, consegue a bênção da fraternidade e esta do socorro recíproco. É muito fácil arrebentar-se uma vara isolada, mas não se pode fazer o mesmo a um feixe. E é isso que estamos fazendo aqui. Estamos todos orando em conjunto, lendo em conjunto, unindo nossos pensamentos a Jesus e unidos nós somos muito, muito mais fortes. A família Soares completou o amoroso desencarnado, estava sendo convidada a novas aflições necessárias à própria evolução e a melhor entendimento das responsabilidades imortalistas, sendo a dor a melhor forma de o homem entender as realidades da vida. Por enquanto, era bem certo que o sofrimento faria o seu mistério. Sabe as palavras, ninguém quer sofrer aqui. E eu não quero de jeito nenhum. Mas temos que admitir que o sofrimento é um ótimo professor, né? Terminada a reunião, quando já nos recolhéramos ao lar,
Pititinga chamou-nos ao telefone, convidando-nos a demandar o lar de Soares, onde infeliz acontecimento transcorrera e Dona Rosa, muito aflita, lhe solicitara urgente visita. Quando chegamos à residência do Sr. Mateus Soares, encontramos os familiares tomados de superlativa amargura. Dona Rosa e filha Amália haviam retornado do hospital do pronto-socorro, onde se encontrava internado o chefe do lar, que fora submetido a delicada cirurgia de emergência. Então, o senhor Mateus acabou indo para o hospital porque teve um problema muito sério. O que será que aconteceu, hein? Dona Rosa, compreensivamente aflita, esclareceu que recebera informação de pessoa amiga de que o senhor Mateus fora levado à pressa para aquele hospital nas primeiras horas da noite, como vítima de uma cena de sangue. Não possuía detalhes que esclarecessem a situação. O agressor, que fazia parte do grupo de amigos do descuidado genitor de Mariana, era frequentador habitual do local em que o esposo se demora noites adentro na desenfreada jogatina. Então, ele era algum amigo lá da mesa de jogo, né? O delegado de polícia dali saíra havia poucos minutos e se fizera sucinto nos esclarecimentos. Dissera haver prendido o antagonista, que se apresentava alcoolizado e que ficaria retido até a abertura do necessário inquérito, enquanto o estado do senhor Mateus, inspirando cuidados no hospital, se definia. Interrogado quanto às causas da agressão, o policial dissera que essas surgiram numa discussão de pequena monta, travada pelos dois. O senhor Mateus acusara o adversário de estar jogando com cartas marcadas e utilizando-se de processos desonestos, o que dera início à acalorada discussão que redundou no intempestivo e lamentável golpe de punhal que o acusado aplicara a certeiro como se conduzido por mão generosa que lhe acionasse as forças, considerando ser também um homem de quase 60 anos de idade. Então o senhor Mateus tomou uma facada de uma pessoa alcoolizada que estava jogando cartas com ele, né? Isso dera razões ao delegado para fechar a casa que funcionava com jogos de azar proibidos pela polícia. A sua visita ao lar dos Soares tinha o objetivo de colher dados que o pudessem ajudar com alguns antecedentes que aclarassem diversos ângulos da questão, tais como se era do conhecimento familiar alguma rixa antiga de altercações anteriores. Surpreendida dolorosamente pela quase tragédia que ainda poderia colimar com a desencarnação do Sr. Mateus, a nobre senhora se encontrava vencida por angustiante expectativa. Só no dia seguinte poderia visitar o esposo, agora em pós-operatório. Fora acalmada no pronto-socorro por gentil estudante de medicina interno que acompanhara a cirurgia e lhe explicara das boas perspectivas do operado, que, embora de organização fisiológica já cansada, estava até o momento reagindo muito bem. Recorria a Pititinga rogando-lhe a inspiração e o auxílio, pois que com a notícia que lhe chegara ao lar abruptamente, Mariana fora acometida de um choque nervoso cruel, e desde então estava inquieta, olhar desvairado. Mariana é a menina, né, que estava envolvida em todos aqueles problemas espirituais. Olhar desvairado, com sintomas que lhe pareciam alarmantes. Todos se encontravam assustados com o acontecimento da agressão ao genitor e preocupados com o estado da jovem. Conduzidos à peça em que se encontrava Mariana, bondosamente atendida por Amália, não tivemos dúvidas em verificar a presença de agressores espirituais interessados em criar pânico e perturbação na família aturdida, né? Sempre, né? Sempre teremos obsessores nesses momentos. Um ambiente psíquico traduzia a intoxicação violenta por fluidos de baixo teor vibratório, o que nos dá a impressão de um local asfixiante, abrasador e constringente. Muito sereno, Petitinga aproximou-se do leito em que a jovem se encontrava semi-desfalecida, muito pálida, e depois de alguns breves minutos de recolhimento profundo, tocou as têmporas da moça, chamando-a paternal. Mariana, minha filha, desperte. Procure reagir a esse estado, que lhe pode ser de consequências maléficas. Não pôde continuar. A jovem, como se fora acionada por invisível catapulta, ergueu-se de um salto e, transfigurada pela irrupção de fenômeno mediúnico, ficou de pé em atitude desafiadora, desgrenhada e avançou ameaçadora na direção do venerando servidor do Cristo, com punhos cerrados. Por um momento, tivemos a antevisão de um desforço físico inimaginável. Muito junto ao apóstolo espírita, ele destacou e, atirando a cabeça para trás, extrugiu ruidosa e chocante gargalhada, em que revelava fúria e zombaria armazenadas furiosamente libertadas. Petitinga, intergérrimo, tranquilo, sem arredar-se do lugar, falou bondoso.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, meu irmão. Este, como qualquer momento, é sempre precioso instante de buscar a paz. Eis-nos aqui, estamos para tal, para ajudá-lo no que nos esteja ao alcance. Ajudar-me? Revidou o colérico. Não me parece que seja eu aquele que neste recinto necessita da ajuda, nestas circunstâncias. Os senhores, no entanto, creio precisam de urgente socorro, isto sim. Engana-se, meu amigo. Estamos socorridos pela divina providência. Socorro este que constatamos graças à sua presença entre nós, presença esclarecedora, convincente, que nos traz o elo para entender os acontecimentos transcorridos nessas últimas horas, envolvendo a família que nos agasalha no seu lar. Sim, sem dúvida, assentiu furioso. Aqui estamos obedecendo às ordens. Trata-se de um esforço justo e esperado, não? Certamente que os senhores deveriam estar aguardando a resposta dos nossos chefes à intromissão, nefanda que realizaram em nossos programas. Ou acreditam que tudo continuaria a correr em águas de rios tranquilos? Não é da lei que toda ação produz uma reação equivalente? Portanto, não há por que esperar outra coisa. Estamos perfeitamente esclarecidos, apostrofou Petitinga. Ocorre, todavia, que a direção do ataque errou o alvo. Não somos nada, nós, as criaturas humanas. Espíritos em débito, caminhamos cansadamente pelos impositivos do ressarcimento difícil. Companheiros da dor, todos nós somos herdeiros do amor de nosso Pai, obedecendo às instruções que dimandam da vida abundante e que nos foram lecionadas por Jesus Cristo. Ele deveria ser-lhes a meta e não nós outros, caminheiros sofridos como você próprio, marchando na busca dele. É isso mesmo, passou logo o trabalho para Jesus, né? Olha só. Nós somos peões, Jesus é que é o que está jogando esse xadrez, né? E eu quero ver se vê com Jesus, né? Aí é muito mais difícil. Nada queremos com ele, lógico, né? Revidou, com estridente desafio em que expressões vulgares traduziam o estado primitivo de realizações morais do contendor. Nosso compromisso é com vocês e saberemos como revidar à altura a ousadia de que se revestem. Insistimos, no entanto, voltou a expor o doutrinador valoroso, em explicar que nos encontramos sob o comando do Cristo e que na impossibilidade de você se dirigir a ele, mas chegando-se até nós, indiretamente avança na sua direção. Conquanto às nossas limitações, problemas múltiplos e ausência de mérito, não estamos à margem dos auxílios da espiritualidade superior. Esse superior aí tinha que estar também com S maiúsculo, né? Porque realmente, quando você está trabalhando no bem, você está sob a proteção de Jesus. Neste momento, mesmo em que lhe falamos, já nos sentimos amparados suficientemente para interromper a entrevista de violência, porque nobre mensageiro do Senhor prontificou-se a assisti-lo e tranquilizá-lo, encaminhando como do nosso desejo a Jesus. Que petulância, retou desacisado. Assistir-me e tranquilizar-me, melhor do que me encontro é impossível. Quanto aos senhores, sim, fazem-se necessários muitos auxílios para saírem da enrascada em que se envolveram. Tenho em mente que, representando a luz como pretendem, estamos dispostos à verificação. Mas a luz dimana do alto, conviu Petitinga, porque tudo nos vem do alto. É o que veremos desde já, explodiu arrogante, na impossibilidade de, no momento, atingirmos esse alto. Ficaremos cá embaixo e iremos derrubar os postes que sustentam as falsas lâmpadas, arrebentando-as, destruindo os vasos luminosos e fazendo que a escuridão retorne aos sítios em que ela imperava gloriosa. Falava com sarcasmo cruel e, sem dissimular a ira, chasquinava cinicamente. Imperturbável, Petitinga redarguiu. Lamento sua situação. Preferência da treva à luz, do erro à verdade, do engano à lucidez. Cada um, porém, tem o direito de viver e respirar o clima, contemplando a paisagem que melhor lhe apraz. Contudo, advertimo-lo quanto à presença do generoso benfeitor paternal, que lhe poderá ajudar com segurança. Confie nele e deixe-se conduzir tranquilamente. Jesus fará o resto. Não esqueçam, senhores, ameaçou. Isto são apenas os começos. A nossa vingança não terá limite. Estejam preparados para o revide pelas portas largas da agressão. Gargalhando, infeliz, desligou-se da médium que, inexperiente nos processos sutis da psicofonia atormentada, como aquela, por pouco não caiu, não fosse a vigilância de José Petitinga, sempre atento e calmo.
Conduzida ao leito e assistida por passes calmantes, Mariana recobrou a razão e, sem compreender exatamente o que acontecera, com as ideias turbilhonadas, prorrompeu em choro lenificador. Dona Rosa, crucificada por amarguras contínuas, envolveu a filha num abraço de ternura e acalmou-a com a emoção de que são possuidoras as mulheres cujas vidas se transformam em sacrários através da maternidade enobrecida. Que valor tem uma mãe, hein? A jovem serenou e dormiu nos braços envolventes da mãe devotada. Perguntei a Petitinga se não seria necessária a aplicação de passes. Fitando a moça adormecida no seio materno, o bondoso e preclaro amigo informou. Miranda, a maior transfusão de forças que se conhece é aquela que se faz através do amor. E a mais exuberante fonte de amor que vige na terra se encontra no coração fervoroso de uma mãe afetuosa e cumpridora dos seus deveres. A menina Mariana dormirá tranquilamente, mesmo porque a presença dos mentores que nos assistiram nesta casa afastou já os comensais da perturbação e fomentadores da desordem. Estejamos confiantes. Então, você receber um cafuné de uma mãe, um beijo de uma mãe, não existe passe mais valoroso do que esse carinho. É claro que os pais também sabem dar esse passe, né? Mas a mãe tem um poder muito maior. Dona Rosa e Amália, sempre gentis, agradeceram comovidas e saímos. Petitinga prometeu retornar no dia imediato. A noite estava muito calma e escasseava o movimento nas ruas. Raros veículos passavam ruidosamente e o céu se encontrava bordado de diamantes estelares. Como sopravam ventos brandos que nos chegavam do mar, a regular distância, resolvemos caminhar até o local da condução que nos separaria. Confesso, iniciei a conversação, que receei você fosse atingido por um golpe do nosso infeliz irmão. A ameaça acompanhada do gesto ousado e fatricida assustou-me. Sorriso espontâneo aflorou no amigo dileto. Após reflexionar um pouco, esclareceu-me. Miranda, a serviço de Jesus, nada devemos temer. É claro que nós não devemos expor a temeridade, criando situações embaraçosas e perfeitamente necessárias. Não ignoramos que nossos irmãos maiores nos esclareceram e advertiram quanto às agressões de que seríamos vítimas. Ora, convém considerar que tais arremetidas já estão em curso. Experimentamos nós próprios os sinais constrangedores de influenciações negativas nos últimos dias, até que a palavra sábia do nosso instrutor nos alertasse para a questão. É natural, portanto, que a esse estado de coisa fosse tomar corpo, onde as possibilidades de êxito poderiam suceder melhor. Não que nos consideremos em condições superiores ao nosso próximo. Ocorre, no entanto, que a família Soares, os membros que não privam dos ideais elevados da vida são muitos, a iniciar pelo genitor da casa, que vincular as cerebrações infelizes, desde há muito prefere a situação insana em que se demora a comunhão, libertadora que lhe tem sido acenada inúmeras vezes. Não crê você que o problema de Mariana deveria chamar a atenção? O drama de Marta, a outra filha inquieta, em conúbios de infelicidade, merecia exame? No entanto, o nosso Mateus, conturbado em si mesmo, é espírito portador de enfermidade íntima de longo curso, que caminhará demoradamente até encontrar o horizonte claro da renovação. Silenciou por alguns momentos e prosseguiu. O campo, portanto, na família é excelente para agressões de baixo teor espiritual e vibratório. Vivendo o clima da jogatina, nosso irmão foi vítima de entidades infelizes que armaram a mão do seu opositor para lhe roubarem a vida. Assim, atingiriam a família em libertação da obsessão cruel de que padecem muitos dos seus membros, provocariam escândalo e esmagariam de dor a senhora Rosa, verdadeiro anjo de renúncia em clima de belicosidade. Depois, nos atingiriam também emocionalmente, prejudicando grandemente os labores dos nossos benfeitores espirituais. Ante o choque provocado pela cena, a menina Mariana entrou em sintonia com o sicário, que a espreitava, esperando, e incorporou-a inconsequentemente. Dando maior ênfase ao ensinamento, continuou. Como você não ignora, tudo está previsto. Merece considerar que o problema da desobsessão tem longo curso. Enfim, não vai ser de um dia para o outro que tudo vira um mar de rosas, né? O simples afastamento da entidade perseguidora não é fator de paz naquele que lhe vinculava. Isso é interessante, que às vezes a gente participa de reuniões de obsessão e aí um nosso querido irmãozinho é doutrinado, né, é conduzido e às vezes as coisas parecem não melhorar. Por quê? Porque sai um, entra outro.
porque nós somos muito devedores, porque nós sintonizamos, às vezes, com espíritos de baixo nível vibratório, né? Nós precisamos ter muita paciência e transformação, e trabalho nessa transformação íntima. Em processos obsessivos, quais o de Mariana, há sempre uma mediunidade latente que oferece recursos de sintonia psíquica entre perseguidor e perseguido. Com o afastamento do primeiro, as possibilidades medianímicas do segundo se dilatam, sendo necessário educar, disciplinar, instruir o médium para que este adquira os recursos que o capacitem à defesa própria, aos cuidados contra as ciladas bem urdidas de outros espíritos infelizes ou levianos. Enfim, que prepare o ceareiro em potencial para o labor da gleba imensa do Cristo, na qual escasseiam ainda agora trabalhadores diligentes e devotados. Quanto à agressão de que parecia que eu seria vítima, não vi razões para preocupar-me. Em tarefa do Cristo, conquanto as minhas imensas imperfeições, confio nele. Além disso, quando estamos a serviço da verdade, geramos e emitimos vibrações que nos defendem de todo mal. Chegáramos ao local de despedida, apertamos as mãos e separamos-nos. No dia imediato, retornamos ao lar de Soares, à noite, e fomos informados de que o chefe da família estava com excelente possibilidade de recuperação, embora Dona Rosa acabrunhada se referisse ao estado espiritual e moral do esposo como os dos mais lastimáveis. Dissera-lhe ele que logo recuperasse a saúde, olha só, hein? Que logo recuperasse a saúde saberia desforçar-se do agressor. Pouco se lhe dava com o que ocorresse consigo mesmo, mas lavaria em sangue o seu nome, a sua honra. Aprendeu nada, né? Retornara, pois, do inosocome inquieta, aflita, confiando na providência divina, que saberia encontrar solução justa para caso tão complexo. A veneranda senhora definhava e seu rosto sulcado pela dor inspirava-nos profunda piedade fraternal. Carinhosamente estimulada por Petitinga, de suas mãos recebeu a transfusão de abundante energia refazente pelo recurso do passe. Não padeciam dúvidas de que, vendo fracassados os seus planos de Egito, eliminando a vida física do senhor Mateus, os fascínoras espirituais estavam a atormentá-lo, gerando as raízes perigosas do ódio em cujas malhas imprevidente e leviano se emaranhava. Perturbado, seria presa mais fácil ainda para uma tragédia imprevisível após a recuperação da saúde. No domingo imediato, quando da reunião pública de exposição doutrinária na União Espírita Baiana, verificamos mais uma vez as artimanhas de que se faz objeto dos espíritos trevosos. Petitinga assomara a tribuna doutrinária e pregava. A sua palavra harmoniosa vibrava em tons de consolo, reportando-se ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, a excelente mensagem de Simeão, ditada em Bordeaux em 1862. O recinto estava saturado de emoções superiores, e algumas pessoas tinham os olhos coroados de lágrimas. No intervalo natural da explicação, conhecido senhor, de respeitável família local, obsesso contumaz, adentrou-se pela sala pública da sessão e, com um semblante fortemente com um gesto, avançou na direção da tribuna, ruidosamente bradou, referindo-se a Petitinga. Imagina, você está fazendo uma palestra e entra alguém e começa a agredir você verbalmente. Hipócrita, quem é para pregar? Imperfeito como tu, como te atreves a falar de verdade e ensinar pureza, possuindo largas faixas de desequilíbrio íntimo, que ocultas dos que te escutam? Dize. Todos fomos dominados pelo estranho constrangimento, e um silêncio tumular se abateu sobre o auditório. Petitinga, empalidecendo, levantou os olhos claros e transparentes, fitou o arrogante obsessor que tomara a boca do atormentado cavalheiro e respondeu humilde: Tens toda a razão, e eu o reconheço. O tema em pauta hoje, que o caro irmão não ouviu, se refere exatamente ao perdão das ofensas. Não te evadas covardemente, descarregou o infeliz opositor. Refiro-me às condições morais de que se devem revestir os que ensinam o que chamas de verdade e que te faltam. Desafio-te que abandones a tribuna religiosa ou abandones a vida que levas. O assombro colocava-nos em estupor. Indubitavelmente, a entidade loquaz e enferma desejava criar condições de supeição quanto à conduta equilibrada, transparente e nobre do evangelizador, e o desafiava a um duelo verbal negativo e pernicioso. De fé inquebrantável, no entanto sereno, o lecionador da doutrina espírita, sem trair a voz das emoções que o visitava, esclareceu com tocante sentimento da mais pura humildade.
Irmãos, o amigo espiritual tem toda a razão e não me posso furtar ao dever de necessários com inadiáveis esclarecimentos. Ensinou o mestre que nos confessássemos uns aos outros, prática essa vigente entre os primeiros cristãos e que o tempo esmaeceu e deturpou dolorosamente. Dolosamente. Nunca me atrevi, nunca experimentei coragem para dizer aos companheiros sobre as minhas próprias dificuldades. Agora, utilizando-me do auxílio do irmão que me faculta ensejo, digo da luta intensa que travo na alma para servir melhor ao Senhor, tentando cada dia aprimorar-me intimamente, lapidando grossas arestas e duras angulações negativas da minha personalidade enferma. Depois de ter conhecido Jesus, minha alma luta denodadamente contra o passado sombrio, nem sempre logrando êxito na ferrenha batalha de superação dos velhos padrões de ociosidade e crime em que viveu, na imensa noite dos tempos. Isso é muito importante a gente ter essa noção, né? Quem éramos nós na imensa noite dos tempos, né? Em vidas e vidas passadas. Abandonar, todavia, o arado porque tem as mãos impróprias, quando a erva má graça e escasseiam obreiros, não o farei nunca. Né? Todos nós temos passados sombrios, e não estou dizendo passados muito longínquos, não. Às vezes, nessa vida mesmo, fizemos muitas bobagens. Mas se estamos dispostos a trabalhar no bem, a gente não pode abandonar o arado porque, não, porque eu sou malzinho, porque eu sou. Não, olha só. Vai assim mesmo. Vai trabalhando, vai tentando, e a gente vai, no meio dessa obra do Cristo, tentando modificar. Elegi desde há muito a desencarnação no grabato da aflição superlativa e do abandono total. Fiel, no entanto, à luta redentora que me facultava a doutrina de Jesus, a partida para o mundo da consciência livre, cercado de carinho e conforto, ternura e compreensão, longe, porém, do serviço libertador. Prefiro a condição de enfermo ajudando doentes a ser ocioso buscando a saúde para poder ajudar com eficiência, enquanto se desgastam corpos e almas ao relento da indiferença de muitos que as minhas mãos calejadas podem socorrer. Miserabilidade socorrendo misérias maiores, a posição falsa daquele que recebeu o talento e o sepultou, conforme nos fala a parábola do Senhor. Embora imperfeito, deixo luzir minha alma quando contemplo a grande luz. Vasilhame imundo aromatiza-me ao leve rócio do perfume da fé. Espírito infeliz, mas não infelicitado, banho-me na água ilustral da esperança cristã. Perdoa-me, Senhor, na imperfeição em que me demoro e ajuda-me na redenção que persigo. O auditório, compungido e emocionado, atendido por vibrações superiores, chorava comovido e lágrimas transparentes adornavam a face do servidor do Cristo, rutilando singularmente naquela manhã de sol. Inesperadamente, o perturbador espiritual arrojou ao assoalho o seu instrumento e, dominado por crua emotividade, bradou: Perdoa-me tu, a tua humildade vence minha braveza, velhinho bom. Deus meu, blasfemo, o ódio gratuito cega-me. Perdoa-me, velhinho bom, e ajuda-me com a tua humildade a encontrar-me a mim mesmo. Infeliz que sou, tudo mentira, mendacidade inditosa a que me amarga os lábios. Ajuda-me, velhinho bom, na minha infelicidade. Petitinga desceu os degraus da tribuna, aproximou-se do sofredor e, falando-lhe bondosamente, envolveu o médium com um gesto de carinho, convidando-o a sentar-se. Perdoe-nos o Senhor de nossas vidas, falou em discreto pranto, e elevando a voz rogou. Oremos todos a Jesus pelo nosso irmão sofredor, por todos nós, os sofredores. Raras vezes na vida física presenciar a cena mais comovedora. Era como se o mundo excelso baixasse à terra e os homens pudéssemos transitar no rumo daquele mundo onde reside a felicidade. Retornando à calma, o médium ignorando o que se passara, teve um gesto de espanto por encontrar-se ali. Esclarecido em poucas palavras pelo pregador, este retornou à tribuna e, como se nada houvera ocorrido, deu curso à preleção. À hora regulamentar, os trabalhos foram encerrados, enquanto a cidade lá fora, cheia de sons e músicas do dia e da faina dos homens, se deixava inundar da luz do sol. E acabou. Achei que tinham mais, né? E aí a gente vê que nosso querido Petitinga realmente era um velhinho muito bom, né? Quantos de nós poderia ficar irritado com o ocorrido, rebater a altura, discutir com o homem que estava obsidiado, né? Que estava possuído naquele momento,
E não, ele realmente olhou para dentro, viu que existia fundos de verdade ali e mostrou toda a minha humildade e quebrou o espírito obsessor. É, pessoal, belíssimo livro, hein? Que felicidade a gente ter esse momentinho de quarta-feira oferecido pelo nosso celeiro de luz para lermos e chegarmos a essas conclusões de que todos somos imperfeitos, mas mesmo com as nossas imperfeições, somos capazes de produzir algo. E o nosso objetivo nessa vida é, apesar de nós mesmos, conseguirmos transformar um pouquinho a nossa essência. Porque nós, em quantos momentos remamos na direção contrária, sabemos disso, né? Muitas das vezes nós nos boicotamos, consciente ou inconscientemente. Mas o nosso objetivo é pegar as rédeas das nossas vidas e aí sim, através do evangelho que transforma todos os corações, caminhar na direção do Cristo. E junto desse belo final do livro, vamos fazer a nossa prece de oração e em gratidão ao nosso grande centro espírita Naim Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Copinho de água, porque sempre recebemos as bênçãos que vêm do alto, e vamos lá fazer a nossa prece. Vamos, como de costume, fechar os nossos olhos, vamos entrar em sintonia com Jesus, que hoje chegou um pouquinho mais próximo da Terra, justamente para celebrar conosco esses 72 anos desse lar espírita, desta casa que trabalha incansavelmente para o bem, para a sua obra. Sabemos das dificuldades que todos possuímos, sabemos dos medos, dos receios, das dúvidas, das nossas más inclinações, mas compreendemos também que, de alguma maneira, somos um elo desta corrente de bem que a nossa casa emana. Assim, compreendemos que o olhar caridoso desse pastor de ovelhas, que deixa o rebanho em segurança e vai buscar aquele pequeno exemplar que se perde à distância da segurança, é assim que Jesus nos trata. Ele reconhece a nossa importância e sempre estará ao nosso lado, nos conduzindo. Busquemos Jesus. Olhemos para cima, porque em diversos momentos de nossas vidas olhamos para a terra e não conseguimos enxergar o seu cajado nos orientando ao retorno à sua segurança. E a nossa segurança é o nosso celeiro de luz, é a nossa casa espírita, é o centro espírita aí em Montes de Castro, que esse casal, seu Pedro e Dona Nair, deixaram para todos nós. São 72 anos de existência no plano físico. Mas quantos a mais no plano espiritual? Porque a ideia inicia na espiritualidade. Tudo que é bom começa no plano superior. Obrigado, Jesus. Obrigado por estarmos reunidos em seu nome, por fazermos parte desta família, por recebermos em diversos momentos, sem ainda merecermos, tantas bênçãos, tanta proteção, tanta luz. Obrigado por tudo. E obrigado, Jesus, por fazer parte das nossas vidas. Fiquemos com o Senhor, hoje e sempre. Seja besta. Muito obrigado, pessoal. É com um coração repleto de alegria que encerramos
o nosso estudo de hoje, sabendo, tendo a certeza de que de alguma forma fazemos parte de um tijolinho desta grande obra que Jesus legou para seu Pedro e Dona Laís. Fiquemos com Jesus, hoje e sempre, porque Ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. Uma ótima noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, pessoal.